falar aqui Sejam bem-vindos à nossa aula. Nessa aula nós vamos falar sobre formas fixas de fazer poemas e formas livres de fazer poemas. Nós temos dois tipos de formas de produzir um poema. O que são as formas fixas de fazer poema? Por exemplo, nós temos o poema de cordel e o poema de soneto. Eles seguem uma regra. Se não seguir essa regra, elas não são poemas fixas. Não é um poema de forma fixa. E não vai ser um cordel e nem vai ser um soneto. Tem que seguir as regras. A regra do cordel, elas são nordestinas. Elas contam uma história. Então, elas contam uma história através dos poemas. Elas têm que ser rimadas. São obrigatoriamente, tem que ter rimas. As suas folhas podem ter 8, 16, 32, 48 ou 64 folhas. E tem que conter 6 versos em cada estrofe. Ou 7 versos. Então ela pode ser 6 ou 7 versos. Seguiu essa regra nordestina, contando uma história, ou seja, narrativas no poema, com folhas dobradas com 8, 16, 32, 48 ou 64. Elas são cordel, além de ter que ter 6 versos em cada estrofe, ou 7 versos. O soneto, ele tem que ter um total de 14 versos na sua totalidade. Seguiu essas regras, elas são formas fixas de fazer poemas. E se eu não sigo essa ordem? Ela é chamada de formas livres de fazer poemas, que não tem padrão. Você pode fazer um poema com uma estrofe só. Ela pode ter, como também ela não precisa ter rimas. E não tem obrigação de ter um certo número de versos e estrofes. Certo? Só para relembrar que todo poema tem estrofes e sonetos. Só relembrando o que são versos e o que são estrofes. Versos é cada linha de um poema. Toda vez que um poema pula para uma segunda parte, pula a linha para fazer a segunda parte do poema, ele fecha aquelas primeiras, ela fecha uma estrofe. Então eu posso fazer 6 versos, aí eu pulei e fiz mais 6. O primeiro que eu fiz são 6 versos, uma estrofe. O segundo que eu fiz 4 versos e pulei mais uma vez a linha, formei mais uma estrofe. Então esses são os versos e estrofes. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula sobre poemas e nos vemos na próxima aula.